Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em qualquer um outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação que eu vou fazer mais um vídeo e queria, como sempre, agradecer a vocês o apoio, pedir para vocês continuarem aí dando essa força para mim, dando um joinha, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, se quiser me dar essa honra, de ser um dos meus inscritos, eu agradeço muito por isso. E aquele irmão que desejar conversar comigo, desejar bater um papo comigo, eu fico muito feliz se você fizer isso. É só você colocar nos comentários aí que quer falar comigo, eu deixo o número do meu WhatsApp para você. E aquele irmão também que talvez está com alguma dúvida, gostaria de me fazer uma pergunta, quem sabe eu posso responder, E também até o mesmo irmão que não concorda comigo, se quiser discordar de mim, se quiser, se achar que alguma coisa que eu falei aqui não está de acordo com o que você pensa, desde que você me questiona aqui com respeito, eu faço questão que você me questione aqui, tá bom? Eu faço questão que você me questione, porque eu não sou o dono da verdade. Eu cometo erros como qualquer um outro ser humano. E quem sabe eu posso falar alguma coisa aqui que está errado mesmo. E você pode me ajudar a corrigir. Faça isso, por favor, tá? Mas com respeito, porque eu trato todos com respeito. Tá bom, meus irmãos? Meus irmãos, eu também queria pedir para vocês fazer bastante comentários. Eu gosto de ver bastante comentários. Irmão Jorge? O irmão Jorge é do Rio de Janeiro. Eu não sei de qual a cidade, mas o irmão Jorge comenta todo vídeo meu, o irmão Jorge comenta. Irmão Jorge. Irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus para você aí, meu querido. Meus irmãos, hoje eu quero dar continuidade aqui, aquele assunto que eu venho tratando, é o fato das testemunhas de Jeová. Atualmente está dizendo que eles não falavam, que Jesus veio em 1914. As testemunhas de Jeová atualmente diz que não falavam isso, não. Olha, há umas décadas atrás falavam sim, não sei hoje, porque eu saí de lá, já tem 2 décadas que eu saí, até quando eu estava lá, em 2004, ainda falava que Jesus tinha vindo em 1914. Agora, de 2004 para cá, muitas luzes já devem ter piscado para o corpo governante, Então, pode ter piscado alguma luz lá, dizendo para o corpo governante que Jesus não veio mais em 1914. Jesus talvez falou que vinha, mandou um representante, não veio. Jesus não veio. Vamos fazer o quê? Eles falaram que Jesus tinha vindo, mas não veio. Fazer o quê, Olha, meus irmãos, brincadeiras à parte aqui, é muita cara de pau a pessoa falar isso, Depois de décadas e décadas pregando que Jesus veio em 1914, depois vem dizer que não. Olha, eu vou provar aqui, que eles falavam sim que Jesus veio em 1914. Por exemplo, preste atenção aqui. Eu vou considerar com vocês aqui aquela parábola que o corpo governante chama de profecia. Que eles falam que é uma profecia que cumpriu mesmo, escravo fiel e discreto. A profecia de Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Segundo eles, essa profecia ela teve cumprimento em 1919. Essa profecia teve cumprimento em 1919. Bom, mas todos nós sabemos que isso aí é uma parábola. Isso aí não é profecia. Isso aí nunca foi uma profecia. Isso aí é uma parábola. Mas eles interpretam como sendo uma profecia. Então, essa parábola diz assim, aqui, preste atenção. Eu vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, porque tem uma certa diferença de português. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu amo lhe confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento no tempo apropriado? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que ele confiará todos os seus bens. Bom, as testemunhas de Jeová sempre pregaram que Jesus voltou
em 1914, encontrou o Russell, né? Encontrou o Russell e a Sociedade Torre de Vigia, provendo o alimento espiritual para as ovelhas de Cristo, certo? E que em 1919, preste atenção, Testemunha de Jeová, vocês pregam isso, que em 1919 Jesus confiou todos os seus bens à Sociedade Torre de Vigia, que a partir de 1919, tudo que é referente à adoração de Jeová foi entregue por Jesus à Sociedade Torre de Vigia. Segundo eles, o servo fiel e prudente recebeu os bens do seu senhor em 1919. Que de 1919 para cá, o servo fiel e prudente passou a ser o porta-voz de Jeová aqui na terra. A Sociedade Torre de Vigia prega isso. Não adianta vocês falar que não. Isso é o que tem sido ensinado pela Sociedade Torre de Vigia por anos e anos. Agora, tem uma coisa. Se vocês disserem que se o corpo governante recebeu uma luz dizendo que Jesus não veio mais em 1914, eu vou provar aqui que o corpo governante é um tremendo de um mentiroso e também as testemunhas de Jeová. Se Jesus não veio em 1914, então, vocês são um bando de mentiroso. Tanto testemunha de Jeová como o corpo governante, com Sociedade Torre de Vigia e tudo. Presta atenção aqui, Presta atenção aqui, testemunha de Jeová. Se Jesus não veio em 1914, essa história de Jesus ter incumbido de todas as coisas referente à adoração de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, em 1919, é mentira. Essa história de que em 1919 Jesus incumbiu a Sociedade Torre de Vigia de todas as coisas referentes à adoração de Jeová na terra é mentira. Pois Jesus não veio, quem foi que incumbiu a Sociedade Torre de Vigia? Essa história deles serem os porta-voz de Deus na terra a partir de 1919 é mentira. Essa história do servo fiel e prudente ter recebido os bens do seu senhor em 1919 é mentira. Se Jesus não veio em 1914, então tudo isso é mentira. Agora, só que tem uma coisa que eu estou prestando atenção aqui. O escravo está usufruindo dos bens do amo, mas o próprio escravo está dizendo que o amo não veio para passar os bens para ele. Se o senhor desse escravo não veio em 1914 para passar os bens para o escravo, quem foi que passou os bens para esse escravo então? Então me conta como é que esse escravo então pode estar usufruindo dos bens do amo então? Como é que o escravo fiel e prudente, ou escravo fiel e discreto, está usufruindo dos bens do seu senhor, se o senhor não veio? Se o senhor não veio para passar esses bens para ele. Então, como que ele está usufruindo? Eu gostaria de saber. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Sinceramente, vou ter que perguntar. Testemunha de Jeová. Então quer dizer que Jesus não veio em 1914, não. Quem que passou os bens para o escravo fiel e discreto? Porque o escravo fiel e discreto está usufruindo dos bens do amo. Quem foi que passou para ele? Então o escravo fiel e discreto não tem autoridades para mandar nas coisas referentes a Jeová. Porque se o Senhor, aquele que comprou com o sangue dele, tudo referente a Jeová, não veio para passar para o seu escravo aqui na terra,
Então, como é que o escravo pode estar usufruindo disso? Como é que o escravo pode estar usufruindo de um bem que ninguém passou para ele? Ou será que esse escravo está usurpando os bens do seu senhor? Ou será que o escravo está usurpando os bens do seu senhor? Bom, se o servo estiver usurpando, se o servo estiver usurpando os bens do seu senhor, isso significa então que ele está querendo substituir o seu senhor. Se o escravo está usurpando os bens do seu senhor, isso significa que ele está querendo substituir o seu senhor. É verdade. E pensando bem, ele está querendo substituir o seu senhor mesmo. Está querendo substituir. Sabe por quê? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O corpo governante adulterou a tradução do Novo Mundo, adulterou esse texto para colocar eles como substitutos de Cristo. O corpo governante adulterou o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, para colocar eles, o corpo governante, como substitutos de Cristo. Veja, meus irmãos. Agora, preste atenção. A parábola, aquela parábola que o corpo governante chama de profecia, de Mateus, capítulo 24, 45 a 51, lá fala de outro escravo. Quem sabe esse escravo, que é o escravo que cuida das testemunhas de Jeová, que provê o alimento espiritual para as testemunhas de Jeová, não seja o outro escravo. Porque lá fala de outro. Lá fala de um escravo bom e de um escravo mau. Quem sabe o escravo que provê o alimento espiritual para as testemunhas de Jeová não seja o escravo mau. Veja, meus irmãos, preste atenção. Lá fala de dois tipos de escravo. Lá fala do escravo fiel e prudente, que é aquele que provê o alimento espiritual. Mas lá fala também de um escravo que espanca os seus companheiros, Teve um companheiro esses dias agora que até apanhou dentro de um salão do reino. Teve um certo irmão testemunha de Jeová que apanhou dentro de um salão do reino. Tá vendo? Tem um escravo que espanca os seus companheiros. Tem um escravo que coloca as testemunhas de Jeová para pregar e vai para uma loja de conveniente, compra 8 litros de uísque, enquanto as testemunhas de Jeová estão trabalhando de graça para ele, para sustentar ele, para bancar o luxo dele, para bancar os seus relógios Rolex, seus prendedores de gravata de ouro, seus charutos cubanos. O canalha do escravo mau ainda estava numa loja de conveniência comprando 8 litros de uísque numa manhã, enquanto aqueles que trabalham para sustentar o luxo dele estava trabalhando na pregação, vendendo livros e revistas para ele. Veja, irmãos. Veja, esse tipo de servo, como esse, que sai para comprar 8 litros de uísque, enquanto os seus conservos estão trabalhando de graça para ele, esse escravo aí não é prudente, não. Esse aí é o escravo mau. Esse escravo que espanca uma pessoa dentro do salão do reino, esse não é o servo bom, não. Esse é o servo mau. Então veja, meus irmãos, esse escravo mau, ele não está nem um pouquinho preocupado com a vinda de Jesus.
Ele não está nem preocupado se Jesus vai voltar ou se não vai, ou que dia que Jesus vai voltar. Ele não está nem preocupado. Esse escravo mau, chamado de corpo governante, e que fala que é o escravo bom, mas que de bom ele não tem nada, que é um escravo mau, esses aí não estão preocupados com Jesus, não. Esses aí estão preocupados com explorar as testemunhas de Jeová. A preocupação deles é só essa. Mas vocês, testemunhas de Jeová, vocês querem defender eles, né? Então que defendam, né? Então que defendam. Faça à vontade, faça o que vocês quiserem. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. E eu queria ter um dedinho de prosa aqui com uma senhora que fez uns comentários no meu canal. É uma senhora que, pelo sotaque dela, parece que é uma senhora portuguesa. Assim, eu não ouvi ela conversar, mas o sotaque da escrita dela, né? Ela parece que é uma senhora portuguesa. E ela não se apresentou como testemunha de Jeová, mas diz que conhece as testemunhas de Jeová há muitos anos e que tudo que eu estou falando é mentira. Certo? Então, minha senhora, ela falou que o que eu estou falando é mentira. Eu mostrei para ela ali que eu fui testemunha de Jeová por muitos anos e que o que eu estou falando aqui é o que eu pregava. Ela disse que então eu estou chamando ela de mentirosa, sendo que eu não falei isso. Jamais eu ia falar isso, muito menos com uma senhora, muito menos com uma mulher, que eu tenho respeito por todos, mas pelas senhoras ainda mais ainda. Eu tenho mais respeito ainda pelas mulheres. Tenho respeito por todos, mas as mulheres então eu tenho um respeito imenso pelas mulheres. Jamais eu ia chamar uma pessoa de mentirosa. Eu só falei que quando eu estava nas testemunhas de Jeová, eu pregava o que eu estou falando aqui. Então, ela disse que não vai assistir mais os meus vídeos e que arrependeu porque que está me prestigiando, né? Então eu queria só dar um recadinho para essa senhora. Minha senhora, se a senhora estiver me assistindo hoje novamente, eu queria só dar um recadinho para a senhora. Eu não vivo às custas do YouTube. Eu tenho meu salário e eu vivo muito bem, graças a Deus, tenho meu salário, eu vivo muito bem. Eu não recebo dinheiro do YouTube, nunca recebi um centavo do YouTube. Eu não preciso do YouTube para me sobreviver, graças a Deus. Eu tenho meu salário, a minha esposa, eu sou aposentado, a minha esposa é aposentada. Nós somos só nós dois na casa. Nós não dependemos de salário do YouTube, nós não dependemos de dinheiro do YouTube para me sobreviver. Então, portanto, se a senhora quiser assistir meus vídeos, eu agradeço, fico feliz da senhora assistir. Mas se a senhora não quiser assistir, vai assistir os canais das Testemunhas de Jeová. Tem muitos canais de Testemunha de Jeová que a senhora pode assistir, tá bom? Se a senhora quiser assistir o meu, eu agradeço imensamente. Mas se a senhora não quiser, faz falta não, tá? Tem muitos irmãos que assistem, tem muitos irmãos que gostam do meu trabalho, tá bom? Se a senhora não quiser assistir, aí tem o Thompson, que tem um canal, só que a senhora vai assistir, mas a senhora não vai ver a cara dele, porque ele não mostra a cara. Ele é tão covarde que ele não mostra a cara. Ele morre de medo do corpo governante. Tem o Verdades Bíblicas, que só mostra as mãos assim, também não mostra a cara porque tem medo do corpo governante. E tem muitos outros testemunhos de Jeová, nenhum mostra a cara, porque morre de medo do corpo governante. Se a senhora quiser assistir, assiste canais deles. Não precisa a senhora assistir o meu, não. Eu faço questão que a senhora nem assista o meu, tá? Vai assistir os canais deles, faça bom aproveito com os canais deles, tá bom? Agradeço a senhora demais pelas vezes que a senhora já assistiu o meu canal. Muito obrigado pelas vezes que a senhora assistiu, mas não precisa a senhora assistir mais. Vai assistir os canais de Testemunha de Jeová, tá bom? E eu agradeço a senhora imensamente e que a senhora tenha muita sorte, que Deus abençoe a vida da senhora, que a senhora seja uma pessoa muito feliz.